Vamos lá para a parte 12 e lendo o finalzinho da parte 11 e seguindo. Vivia com sua mãe, uma mulher conhecida como Dona Chimbinha, uma velha prostituta que vivia embriagada. Era aposentada como bailarina, que caminhava com alguma dificuldade. O menino riu quando soube de sua profissão e Lobato explicou. Putaria é a mais velha das profissões do mundo, mas não é reconhecida por lei. Então elas tiram carteira de trabalho e se registram como bailarinas para poderem pagar a previdência e assim terem direito à assistência médica e à aposentadoria. É pura malandragem, mas dentro da lei. Então ele viu que havia outras bailarinas como vizinhas. Dá para compor um corpo de balé por aqui, ria Lobato de sua malícia. Mas tem umas que trabalham fazendo striptease numas casas de putaria, disse Edson rindo. Vão dançando e se pelando. Só que são uns bagulhos e a coisa vira gozação do macharedo. Pontaria era visto seguidamente distribuindo folhetos de lojas pelas ruas da cidade. Em épocas de eleição, distribuía santinhos de alguns políticos ou se predispunha a ficar em alguma esquina com bandeira de candidatos ou partidos. Assim, ganhava alguns trocados. Chamavam de santinhos os pequenos folhetos de propaganda dos políticos candidatos em eleições. Lembravam os folhetinhos distribuídos nas igrejas católicas com imagens de santos. No cortiço, ninguém gostava da mania de Pontaria de se intrometer em conversas alheias e entrar nas casas sem licença. Ele se convidava para qualquer festa. Quando os soldados assavam carne, ficava por perto, não ajudava e sempre queria dividir o rango. Lobato o comparava a cães que ficam na espreita de que algo caia no chão para se alimentar. Edson se sensibilizava e lhe dava algum pedaço de costela. Porém, a pior função do Pontaria era puxar saco de Teresa. Era um fofoqueiro e entregava muita gente que não cumpria alguns princípios do cortiço. Luiz Mário fritava ovos quando, em uma ocasião, ele apareceu na sua porta. Tem ovo para mim também? Perguntou alegre, querendo ser simpático. Não, só tenho um para mim. E esses outros aí? Mostrou outros ovos expostos numa caixa. Esses aqui são para amanhã. Não querendo ser incomodado, pediu licença e fechou a porta. Em seguida, ouviu batidas. Era Teresa. Levou uma bronca por usar um fogareiro portátil. Ela reclamou que aquilo comia muita luz, como se referia ao uso excessivo da energia elétrica. Gastava mais que um chuveiro elétrico e era um perigo. Um descuido poderia originar um sinistro. Luiz Mário prometeu tomar providências para evitar problemas. Conseguiu tijolos e protegeu o aparelho. Fez questão que Teresona verificasse seu procedimento de segurança. Ela aprovou com restrições. Para poder continuar usando o aparelho, teve que pagar o dobro do aluguel como forma de compensar o uso da luz. Contudo, prevaleceu-se. Ligava o fogareiro para se aquecer em noites frias. Era uma verdadeira estufa. Odiou o Pontaria. Passados alguns dias, o cortiço acordou em polvorosa na madrugada. Azul continuou seu sono pesado e indiferente ao barulho. Luiz Mário despertou com os gritos dos moradores e foi verificar o que estava ocorrendo. A sala alugada por Chimbinha e Pontaria estava em fogo. O pessoal das salas vizinhas, ajudado pelos moradores, retirava seus pertences e a maioria providenciava água para apagar o incêndio. Alguém avisou os bombeiros, mas quando chegaram, o fogo já consumia 3 salas. Quando apagaram o fogo, puderam ver as vítimas. Luiz Mário ficou chocado e horrorizado. Foi traumático. Eram apenas pedaços de corpos carbonizados, impossíveis de serem reconhecidos.
A causa do sinistro teria sido um fogareiro elétrico. Naquela noite, Pontaria havia chegado em casa mais uma vez embriagado. Quiçá tivesse derrubado o fogareiro ligado no chão de madeira. Mas o estado de embriaguez talvez não o ajudasse a se conscientizar. Sua mãe possivelmente estivesse também alcoolizada. Os que perderam suas peças lamentavam-se de não terem onde morar. Lobato e Edson ofereceram sua sala, já que os afetados tinham filhos. Outros também se prontificaram a abrigá-los. Os soldados se predispuseram a pernoitar no quartel enquanto os sinistrados não tivessem onde ficar. Para dar mais espaço, a bateria ficou empilhada no quarto de Luís Mário. Chimbinha e Pontaria, ou o que restou de seus corpos, foram sepultados como indigentes. Nenhum parente apareceu e nem os amigos foram ao velório. Um político que conhecia e sempre se valia dos préstimos de Pontaria financiou um modesto funeral. Teresa comunicou o dono do cortiço sobre o ocorrido e imediatamente providenciaram madeira para a reconstrução das salas. Havia urgência para não deixar o pessoal desalojado ou continuasse a viver apertado na sala dos soldados. Novamente, Edson e Lobato lideraram um grupo para reconstruir. Luís Mário se prontificou a ajudar e formou-se uma equipe alegre que em 2 dias reconstruiu as salas. Agradecido, Alberi patrocinou alguns quilos de carne para que o pessoal que ajudou na construção pudesse fazer um churrasco. Era justo. Ninguém havia cobrado nada pelo serviço e se tivesse que pagar, o custo seria bem maior. Portanto, saiu muito barato. No primeiro domingo, reuniram-se. Fizemos apenas uma quarteada, justificou Edson enquanto Lobato assava a carne. O que é isso? Perguntou o menino. Antigamente, os gaúchos se reuniam nas quartas-feiras para ajudar algum amigo necessitado. Era um mutirão. Apareciam em grupo e faziam uma porção de coisas. Então passaram a chamar essas ajudas comunitárias de quarteadas, independente se ela fosse feita numa quarta-feira ou não. Podia ser até num sábado ou num domingo, por exemplo. Aí seria uma sabateada ou domingada, brincou o menino. Mais ou menos isso, disse Edson rindo. Tinha que ser no dia que todos pudessem ir. Nossa quarteada de noite vai ser para sacrificar uma pecuária. Carne assada, todos se serviram. Era hora de relaxar. Não sei se acontece com vocês, mas juro que eu sinto o Pontaria nos mirando, querendo filar um pedaço de costela, disse Lobato, fazendo os amigos rirem. Os espíritas dizem que as almas levam alguns dias para se conscientizarem que morreram. Então ficam vagando por aí. Não te duvido que aquele ordinário não esteja nos rodeando. O incêndio fez com que Luís Mário tomasse mais precaução com o seu fogareiro. Como o deixasse aceso em dias de frio, temia que Azul, em sua embriaguez, também provocasse um acidente. Reforçou na proteção do aparelho e afastou o máximo que pôde da cama do companheiro. O incêndio mexeu com seus sentimentos. Ficou impressionado com os corpos carbonizados e a fragilidade do ser humano. Penalizou-se com os que perderam seus bens, principalmente pelas crianças que choravam vendo o fogo acabar com o local onde moravam. Por outro lado, admirou cada vez mais seus amigos soldados que foram incansáveis na hora que foi preciso para apagar o fogo e na liderança de um grupo para recuperar as casas onde os afetados moravam. Novo capítulo: Passes e Bênção. Em momentos de nostalgia, Luís Mário lamentava seu destino. Logo que saiu de casa, rezava na esperança que os santos o ajudassem. Porém, a vida era difícil, sem perspectivas de melhoras. Considerava um castigo inútil e merecido
então parou de rezar. Revoltou-se contra Deus, a quem legava ser o responsável pela vida infeliz que levava, incluindo o tempo que viveu com seus pais. Não se julgava o único. Pensava naquele povo que vivia de forma miserável no cortiço, com muita dificuldade. Aquelas pessoas nasceram e viviam na miséria, praticamente apenas tentando sobreviver, como dizia Teresa. O futuro não reservava algo melhor nem para as crianças que lá se criavam. A maioria vivia com mães abandonadas ou prostitutas. Ele se perguntava onde estava Deus com sua infinita bondade, como apregoavam os padres e pastores. Recusava-se a ir na missa. Edson, embora frequentasse a Igreja Católica, também circulava entre os umbandistas e era crente no espiritismo. Cruzes, isso é uma salada de religião, Edinho, brincou Luiz Mário numa tarde em que tomava um chimarrão à sombra de um salso chorão escutando o rádio. O amigo riu. Não, não é bem assim, Marinho. Sou católico apostólico romano e acredito em Deus e ele se mostra de forma diferente em algumas religiões, mas o princípio é o mesmo. Já o Espiritismo é uma espécie de ciência que explica muitos fenômenos sobrenaturais e nos dá conforto para encararmos com coragem nosso destino. A coisa é muito séria e tem fundamento. Sou amigo de um padre que diz que também vê lógica no pensamento kardecista. O que é kardecista? São os seguidores dos pensamentos de Allan Kardec, um dos pilares do Espiritismo. Tchê, eu sinto que minha vida melhorou depois que comecei a ler sobre isso e a ir às palestras dos espíritas. Tenho mais paz, sou mais tranquilo. Eu até me encanto com as histórias sobre o tema. Minha mãe que me levava nas sessões, principalmente nos terreiros de Umbanda, mas foi depois de adulto que vi a força da coisa. O menino confidenciou sua sorte, a forma como teve que sair de casa, seu desgosto com a vida, e foi consolado. Marinho, na vida nada é de graça. Tudo tem uma razão de ser. Deus quer que tu passe por essa experiência de vida. É um aprendizado na tua vivência que tu precisa passar para melhorar teu espírito. Ele vai te recompensar, pode crer. Lembre sempre, aguarde, que um dia a tua vez vai chegar. Não precisa forçar a barra, é só ter paciência. Deus sabe o que faz e a maneira de fazer. Nem sempre a gente compreende na hora, leva tempo. Aí que um dia a gente olha para o passado e diz: ainda bem que me enrabei naquela época. Aquilo me desviou de um caminho de espinhos. Edson sugeriu que ele tomasse uns passes num centro espírita e recebesse uma bênção com uma mãe de santo, uma baiana legítima, como afirmava, dando força ao argumento. Vamos lá, guri. Vamos fazer um descarrego nesse corpo. Vamos afastar os maus espíritos que te rodeiam. Não te digo que a tua vida vai dar um salto mágico da noite para o dia, mas tu vai sentir as mudanças devagarinho. É só ter fé e acreditar. Inicialmente ele recusou. Estava descrente de divindades e religião. Esse é o meu problema. Perdi a fé. Tenho me enrabado na vida e não só eu, nem tem todo esse pessoal que mora aqui. Fico puto da cara que os padres querem que a gente vá à missa, mas por que eles não podem vir aqui? Essa gente se sentiria constrangida de entrar numa igreja com todo mundo vestido de bacana e eles descalços e com roupas poídas. Como ver que Deus está aqui, Edinho? Aqui tu só vê gente pagando o pecado por apenas ser pobre. É, guri, nesse aspecto tu tá com toda a razão. Mas a gente não pode esperar que só os padres ou pastores carreguem a voz de Deus. Nós também, os leigos, podemos usar a palavra divina para dar conforto às almas necessitadas. Por isso que esse povo prefere as religiões mais humildes. À noite pensou sobre a sugestão. Concluiu que nada de mal haveria. A intenção do amigo visava apenas o seu bem.
Se recriminou por ter tecido o comentário duvidando da existência de Deus, enquanto seu grande amigo acreditava piamente. Achou que poderia ter ferido suas convicções. Por outro lado, seria uma maneira de agradar a Edson, respeitando sua crença e até a sua inteligência e seu discernimento. O soldado tinha uma lambreta com a qual ia todos os dias ao quartel com o Lobato. Num sábado à tarde, ele e o menino foram de lambreta a um centro espírita. Como o veículo dispunha de pedais para troca de marcha, o soldado conseguia dirigir. O freio era no pé e a aceleração na mão direita. Assistiram uma palestra com um médium e depois foram para uma sessão de passes. Ele estranhou. Até aqui hoje.